Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio... Gostaria de estar cumprimentando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso, se inscreva. Querendo ser notificado a cada programação aqui, você precisa também estar acionando o sininho, tá bom? Mas independente de você decidir em se inscrever ou não, você pode estar sempre aqui conosco para meditarmos na maravilhosa palavra do Senhor, tá bom? Deixa eu só... Então vamos prosseguir aqui. Nós estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes. Estaremos aqui dentro do tema central, melhor dizendo, tema central é plano perfeito. A salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. E nessa oportunidade, nós estaremos conhecendo aqui mais um tema, que vamos estar conhecendo o conteúdo, que eles são 6. O Espírito Santo que regenera e santifica. O Espírito Santo que regenera e santifica. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida. E pela esperança, Senhor Jesus, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, também nós possamos estar junto. Enquanto aqui estamos, carecemos da tua direção, carecemos que o Senhor venha abrir, Pai, os nossos olhos, para que nós possamos conhecer as maravilhas, Senhor, da tua palavra. Nos ajuda durante esse período aqui desta lição. Estaremos em contato com o conteúdo. Lição essa que será, Pai, ministrada em sala de aula no próximo domingo. Tanto aqui como no domingo, continuamos sendo dependentes do Senhor para nos iluminar, nos dar entendimento. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Pedimos pela vida de cada jovem, cada adolescente, todos quanto em extensão estarão aqui junto conosco a considerar essa valiosa lição, dado o tema em que o Espírito Santo é Ele que regenera e que também santifica as nossas vidas. Faz isso, ó Pai, nos dá esse entendimento, esta graça, durante todo esse percurso. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estarei aqui abrindo o PowerPoint. Estarei aqui abrindo o PowerPoint. Ah, tá, ele está em cima. Espera que a minha câmera está em cima da captura. Pronto. O Espírito Santo que regenera e santifica. O texto principal diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse versículo bíblico, né, faz parte do contexto da visita de um fariseu chamado Nicodemos, ali que foi ter com o Senhor Jesus à noite. E diante daquela conversa, né, com o Senhor Jesus,
O Senhor Jesus deixou claro para ele que ser parte, né, do reino de Deus e ter a convicção da salvação estaria alicerçado sobre o novo nascimento, sobre nascer da água, que é a palavra pela qual ele já conhecia, mas também ele precisaria nascer do Espírito. Talvez você, caro jovem, você que nos ouve, você pode ter até uma certa dedicação à leitura devocional ou à leitura da Bíblia, né? Você já se preocupou com isso. Porém, para termos um relacionamento com Deus, sermos um instrumento em suas mãos, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E a partir daí, pela fé, participarmos desta presença maravilhosa, que é a partir daí o Espírito Santo passa a residir em nós, não só nos conduzindo em toda a verdade através das Escrituras, mas também trabalhando no nosso caráter, para que nós venhamos, né, ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, e aí todos quantos nos conhecer, por certo, entenderão que somos pessoas de Deus, temente a Deus, e que buscamos servir ao Senhor mediante o exercício, né, desta graça em nós, que é ministrada pelo Espírito Santo, pela qual faz-nos renunciar, né, tudo quanto é desagradável a Deus, tudo aquilo que não agrada a Deus, ele nos faz renunciar e nos dá uma nova vida, com o objetivo único de glorificar a Deus no nosso corpo, na nossa alma e também no nosso espírito. Resumo da lição: a regeneração é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Então, logo, essa tem que ser a primeira, amados. No caso dos fariseus, eles davam mais ênfase à questão exterior, à questão da aparência. Fato esse que tem um capítulo condenatório de Jesus, do Senhor Jesus. Nós temos em Lucas, mas eu me lembro mais de Mateus, né? Capítulo 23, trata ali dessa questão, Jesus tratando com essa elite, tanto de fariseu como escribas. Eles tinham conhecimento da Bíblia, mas não tinha transformação de vida. E essa transformação eles mostravam que iria estar alicerçando que eles eram de Deus, dando uma ênfase maior na aparência. Porém, na questão, né, do sentimento, na questão interna, interior deles, eles eram como o sepulcro caiado, disse o Senhor Jesus. Não havia qualquer sentimento, não havia nem sequer a própria presença do Espírito Santo, que já fazia parte das promessas proféticas para o Novo Testamento. Ele diz, deixou ali escrito em Ezequiel, deixou escrito em Isaías, em Jeremias, melhor dizendo, que ele derramaria do seu Espírito nos últimos dias, que é o tempo em que nós estamos, o tempo da igreja, né? E que ele transformaria, tiraria o coração de pedra e transformaria em coração de carne. Então, os fariseus e escribas tinham esse entendimento, porém, quando Jesus falou com Nicodemo sobre isso, ele parecia que não entendia, né? A perguntar pelo Senhor Jesus se teria que voltar para o ventre da mãe, como isso poderia acontecer, né? Então Jesus falou, né, ali, tentou explicar para Nicodemos, para que ele visse dentro dos arcanos proféticos do Antigo Testamento essa questão que já a Bíblia já tratava, dessa regeneração, transformação de vida. Essa obra da graça se evidencia por uma vida de santificação e obediência à vontade de Deus. É claro que aqui eu tenho que abrir um parênteses, né? Não dando tanta ênfase a isso, mas que é necessário nós considerarmos importante para a nossa vida cristã. Por certo, a questão do uso e costume, né? A forma que nós nos vestimos, tem muito que considerarmos dado o tempo em que nós vivemos, né? No tempo em que o mundo já não maligna, num tempo em que a questão moral já não é tido com tanta ênfase dentro do conceito de família, de conceito social, de conceito político. Então, logo, para nós, como cristão, por certo, a Bíblia trata desse assunto, da questão do cuidado da nossa apresentação pessoal,
da questão do nosso vestir. Fato este que o próprio salmista já se preocupava com isso. Ele declara no Salmo 103 da seguinte maneira: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, logo, esse tudo que tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, com certeza está a questão do corpo, né? Do cuidado com o corpo, haja vista que também ele é, a partir da nova aliança, ele é o templo do Espírito Santo do Senhor. Então, essa parte, ainda que não precisamos dar com tanta ênfase, precisamos ter cuidado com essa questão. Porém, a santificação, ela se apresenta, né, na questão progressiva da mudança do caráter, da mudança das nossas atitudes. A santificação bíblica está mais com respeito a isso. Quando o Senhor diz, sede santo como eu sou santo, Ele está nos chamando a ter um mesmo coração como o do Senhor. O tratamento com as pessoas, né? Evidenciarmos o amor que está derramado em nosso coração, ter cuidado nessa questão das nossas atitudes, moralmente falando. Tudo isso reflete esse arcabouço do cuidado que precisamos ter com respeito a esta área. E isso é o Espírito Santo que faz em nossa vida. De que maneira? A partir do momento que ele nos convence do pecado. Então, a partir desse novo nascimento, aquilo que nós praticamos anteriormente e que, à luz da Escritura, é pecado, sendo pecado, estávamos sentenciados a ser assalariado pela perdição eterna. Porque a palavra de Deus diz, caro jovem, que o salário do pecado, olha só, é a morte. Está falando ali da morte eterna, da perdição. E o salário se dá por quê? Por conta da obra, trabalhar. Então, se o exercício desse trabalho nosso está ligado a uma vida de pecado, logo teremos essa recompensa, que é a perdição eterna. Porém, quando nascemos de novo, o Espírito Santo vai nos iluminando a todas essas características, e muitas que estaremos tendo contato somente, e essa iluminação através da dedicação da leitura bíblica. Porque o próprio Senhor Jesus diz, a palavra que eu vos tenho dito, essa já tem deixado vocês limpos, tem purificado vocês. Então a palavra, ela nos purifica. Porque a partir do momento que nós lemos e somos confrontados com a realidade, estamos praticando tal ato que nós lemos nela e que diz respeito a um desagrado de Deus, o Espírito Santo já nos ilumina ali e nos dá poder para abandonarmos aquele pecado. Texto bíblico, João 3, de 1 a 15, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. Observe que não era milagre, era sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, palavra de Deus, e do Espírito, que é o agir, né, a presença do Espírito Santo em nós, não podem entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, nós nascemos em pecado, logo a nossa inclinação, ela é ao pecado. Então o que é nascido da carne é carne, isso quer dizer, aquele que é nascido da carne, ele vai estar em comum prática e vida voltada ao pecado, voltada logo ao desagrado do Senhor. Porém, ele diz na parte B, e o que é nascido do Espírito, observe, que está em letra maiúscula. O que é nascido do Espírito, ou seja, cuja fonte de operacionalidade e de ação vem de Deus, que é o Espírito Santo em nós, aí é Espírito, ele diz. Ou seja, quando ele diz
que o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, ele tem a sua relevância sempre com foco na vontade de Deus, sempre com foco em agradar a Deus, sempre com foco em abandonar o pecado, seja qual for este pecado. Não tem maravilha de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de novo. Então esse versículo 8, ele descarta a questão do apelo, né? Quando se faz o apelo para a pessoa ir até a frente, tudo isso não tem base bíblica, porque não foi determinado, não foi para a igreja, não tem qualquer normativa, versículo normativo ou versículo normativo que tem dado essa prerrogativa da igreja de, ao chamar à frente e orar por ela, ela passa a ser um crente, ela passa a nascer de novo. Não. Essa é uma ação de Deus que pode, claro, consequentemente acontecer durante um culto, mas pode acontecer também durante um culto público, de ar livre, pode acontecer durante uma visita ao enfermo ou aquela família de um irmão ou de uma irmã, pode acontecer na rua, a receber um folheto, pode a ação do Espírito Santo acontecer naquele momento. Observe o versículo 8, vamos ler novamente. Ele compara essa ação do Espírito Santo a algo que está dentro do campo da prerrogativa divina, do momento e da ocasião que isso vem acontecer, esse novo nascimento. Aí ele diz, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus explica. Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Está cobrando ele a questão da Bíblia. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crer se vos falais das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O prólogo, a regeneração, é uma das verdades centrais da doutrina da salvação. Ela é marca do início da obra redentora de Deus na vida do pecador por meio do novo nascimento espiritual. Então a regeneração, caro jovem, a mudança de caráter, passarmos realmente a ser de Deus, não está no esforço dos nossos braços, está na liberdade que nós vamos a dar ao Espírito Santo a fazer essa obra em nossa vida. Então, se nós estivermos dentro sobre um aspecto de que nós podemos, um aspecto de soberba, até mesmo só pelo conhecimento da Bíblia, buscar essa mudança, não vai haver êxito, porque isto é uma obra do Espírito Santo. Vamos ler aqui em Tito, vamos ler aqui nas Escrituras, em Tito, capítulo 3, versículo 5. Quando a palavra do Senhor diz assim, capítulo 3, versículo 5. Não em virtude de obra de justiça, que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar, olha só, da regeneração e renovação. Agora, olha o agente, pelo Espírito Santo. Então não está em nós esta mudança, mas vem do Espírito Santo. Essa transformação interior é realizada exclusivamente, olha só, exclusivamente pelo Espírito Santo e revela a graça divina em ação. Sem regeneração não há vida cristã autêntica, pois é ela que nos torna novas criaturas em Cristo. Nesta lição vamos estudar como o Espírito Santo atua para dar início à salvação e conduzir-nos a uma nova vida por meio da regeneração. Então, essa lição está dentro da grade teológica da pneumatologia,
que vai falar de uma das obras do Espírito Santo, que aqui especificamente é a questão da regeneração. Primeiro, o que é a regeneração? Conceito. A regeneração é o novo nascimento. Trata-se de uma transformação interior que o Espírito Santo realiza no coração do pecador, dando a ele uma nova natureza. Ou seja, ele não vai ter mais desejo para o baile, ele não vai ter mais desejo para a praia, ele não vai ter mais desejo para falar palavrão, ele não vai ter mais o palavrão falando na sua boca, ele vai abandonar a idolatria, ele vai abandonar os vícios que porventura outrora ele vivia. Tudo isso é uma obra do poder de Deus fazendo esta obra em nós. Por isso que exclusivamente o Espírito Santo. Porque há um poder, é o poder do pecado que nos leva a todas as esferas. E é justamente a ação do Espírito Santo que vai romper estes aguilhões e nos tornar livres em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é apenas uma mudança de comportamento, está ligado ao uso e costume. Então não é somente isso, né? Mas é principalmente a questão da essência e não da casca. Mas uma verdadeira obra de Deus dentro da pessoa. É o começo de uma nova vida com Cristo, onde temos disposição de perdoar, onde temos disposição de ajudar, onde temos disposição de socorrer, sem olhar a quem. Ah, não vou ajudar esse porque ele não me ajudou quando eu precisei, porque eu não vou com a cara dele. Isso não existe dentro da realidade da transformação cristã. Porque nova criatura somos, as coisas velhas se passaram, para trás ficaram, e tudo se fez novo em nossas vidas. Segundo a Bíblia, mas uma verdadeira obra de Deus dentro da pessoa. É o começo de uma nova vida com Cristo. Segundo a Bíblia, quem nasce de novo se torna uma nova criatura. Essa mudança acontece pela ação do Espírito, pela palavra de Deus. Por isso, a regeneração marca o início da vida cristã e torna possível um viver de acordo com a vontade de Deus, enquanto assim compreendemos essa dependência da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Segundo tópico do primeiro ponto, explicação bíblica. Nós vimos o primeiro conceito, agora explicação bíblica. O melhor exemplo para explicar o processo de nação está no diálogo entre Jesus e Nicodemos, João 3, em que o mestre ensina com clareza que é necessário nascer de novo. Com isso ele mostrou que ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus sem passar por uma transformação espiritual profunda e radical. Nicodemos era um homem religioso, conhecia as Escrituras, mas ainda assim precisava nascer de novo. Até, amados, exercício espiritual ainda não se torna uma prova de que nós somos de Deus ou nascemos de novo. Vou mais um pouco além. Ainda que se viemos operar, Deus venha nos usar para alguma questão de sermos um canal para operar o milagre. Para operar o milagre. Ainda assim, não quer dizer categoricamente que somos nascidos de novo. Deus ele pode nos usar, né, dentro do campo em que vamos socorrer alguém, mas tudo isso ainda não é uma prova de que somos salvos. Como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu desse a minha vida por alguém, sem o amor, nada seria. Seria uma obra, um ato, um sacrifício vazio. E quando ele fala sem amor, não teria qualquer realidade de valor, ser realmente de Deus, ele está falando do novo nascimento, porque a esfera, o conceito do novo nascimento está na sua essência no amor cristão, na prática do amor cristão. Com isso ele mostrou que ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus sem passar por uma transformação espiritual profunda e radical. E eu queria também chamar a atenção quando falei que ainda que nós
venhamos se dedicar à oração e até mesmo demonstrarmos temor por Deus, pelo Senhor, isso ainda não é uma prova contundente. Observe bem a característica que estou colocando. Não é, pode não ser uma prova contundente que nós nascemos de novo, como nós vemos na passagem de Atos 10, né? O centurião ali, Cornélios, ele orava, ele dava esmola aos pobres, né? E ele era temente a Deus. Porém, ele precisava ouvir falar de Jesus através de Pedro, e a partir diz que quanta palavra estava na boca de Pedro, Pedro falando da morte e da ressurreição de Jesus. E diz a Bíblia, quando estava dentro dessa, falando, evangelizando ali, não só Cornélio, mas toda a sua família, todos quanto ele convidou, ali vizinho a ele, diz a Bíblia que o Espírito Santo foi derramado entre eles, e eles começaram a profetizar. Ali houve o princípio do novo nascimento na vida de Cornélios e todos quantos estavam ali e foram alcançados por esta salvação. Com isso, ele mostrou que ninguém pode ver o reino de Deus sem passar pela transformação espiritual profunda e radical. Nicodemos era um homem religioso, observe isso. Conhecia as Escrituras, mas ainda assim precisava nascer de novo. Então nós não podemos, amado e querido jovem, não podemos nos escandalizar com alguma situação dentro do nosso congregar. Não podemos nos admirar. Deixa eu só ver aqui rapidamente. A água está certo. Não podemos nos escandalizar. Por quê? Porque todos quanto estão dentro da igreja, em comunhão, buscando servir a Deus, estão sob um campo de transformação. E até mesmo dentre estes, muito veio por conta de um estreitamento familiar, por conta de ser alcançado por um socorro de um irmão, de uma irmã, e por este ato ele se sentiu ali devedor de estar respondendo ao convite feito por aquele irmão e por aquela irmã. E ali até permanece alguns cultos, ou durante um tempo mais ainda, não nasceu de novo, está ali ouvindo a palavra de Deus, né, dando crédito a ela, mas o novo nascimento ainda não aconteceu. Isso é uma prova, para nós muito importante esse ponto, para que nós possamos considerar, né, as atitudes daqueles que comungam conosco, né, a mesma fé a serviço do reino do Senhor Jesus. Amém? Então vamos prosseguir. Opa, deixa eu abrir aqui, deixa eu voltar. Isso mostra que regeneração não é questão de tradição, esforço humano ou religião. É algo que só o Espírito Santo pode fazer no interior da pessoa. E nascer do Espírito, como Jesus explicou. Essa é a base bíblica para entendermos que a regeneração é mais do que uma mudança externa. É um novo começo dado por Deus. É como reiniciar um computador que estava travado. A regeneração zera o estado anterior e inicia uma nova vida com outro sistema, agora guiado pelo Espírito de Deus. Vamos prosseguir. Terceiro tópico do primeiro ponto, que é a regeneração, o fruto do Espírito como evidência da regeneração. Se alguém nascer de novo, isso precisa ser visível no modo como tal pessoa vive. A regeneração é uma transformação interior operada pelo Espírito Santo, mas seus efeitos aparecem externamente. Em Gálatas 5:22, 2 a 3, Paulo apresenta o fruto do Espírito como resultado da ação do Espírito Santo na vida do crente. O amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Observe que importante isso aqui agora, que além da questão moral que nós consideramos no início, nós precisamos de entender que também a santificação está em darmos lugar ao Espírito Santo, para que realmente venhamos a demonstrar que somos de Deus. Como é que nós podemos entender que nós nascemos de novo se não somos longânimos? Como é que nós podemos entender que realmente nós estamos sobre um caráter de santificação, um estado de santificação, e isso progressivamente,
se nós não somos benignos, não temos ato, não praticamos ato de bondade, mansidão, fé é fidelidade a Deus. Aqui no caso do fruto do Espírito, mansidão e até domínio próprio. Vivemos de qualquer maneira, qualquer coisa estamos explodindo. Então, espera aí. Então, se nós temos o Espírito Santo, precisamos dar lugar a ele, para que esse fruto venha a ser algo real nas nossas atitudes. Aí, isso se mostra, evidencia realmente se somos de Deus, se estamos sob esse caráter da santificação, né, diante do Senhor. Essas características não são produzidas pela força de vontade humana, mas são evidência da nova vida gerada pela regeneração. Isso mostra que a verdadeira experiência com o Espírito Santo não se limita a manifestações externas de dons espirituais, mas se revela principalmente por meio do caráter. Olha aí, aquele ponto que eu toquei. Quando nós vamos ali para Mateus, capítulo 7, versículo 21, observando que Jesus fala de um contingente que vai haver na eternidade. Quando ele diz que naquele dia, muitos dirão, naquele dia, Senhor, nós não operamos muitos milagres, nós não expulsamos demônios. Aí Jesus diz que nós não fizemos isso ou aquilo, diz a Bíblia que Jesus disse, e naquele dia vai falar para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que nós vemos aí? Vemos que aqueles irmãos ali, desse contexto que Jesus disse que vai haver, é profético, é justamente aqueles que começaram, porém, passaram a cair e debandar para a iniquidade. Observe que eles, em nome de Jesus, o milagre acontecia. Jesus não declarou contraditório aquela declaração deles, mas disse que eles não tinham, eles operaram o milagre, porém a comunhão com Deus eles não tinham, porque estavam sob um caráter, né, de pecado, uma vida de pecado ainda, que eles tinham conhecimento, receberam o dom de Deus, porque o dom Deus não se arrepende de dar. Porém há uma responsabilidade com respeito ao uso deste dom e precisamos estar acima da instrumentalidade de Deus, ter uma convicção de vida em santificação e comunhão com o Senhor. Quem nasceu de novo começa a viver de maneira diferente, demonstrando por meio de atitudes aquilo que Deus operou no coração. O fruto do Espírito é uma das formas mais claras de saber se alguém está realmente vivendo nova vida em Cristo. É como uma árvore frutífera, ninguém vê a raiz, mas os frutos aparecem. Assim também é como o regenerado. Sua transformação interior, mesmo invisível, se revela em um novo estilo de vida. Segundo ponto, a atuação do Espírito Santo na regeneração. Uma obra invisível e poderosa. A regeneração é uma obra que acontece no interior do ser humano. Não é algo que se vê com os olhos, mas os seus efeitos logo aparecem na vida da pessoa. Que realiza essa transformação é o Espírito, que age de forma poderosa no coração do pecador. Ele não força ninguém, mas convence, quebranta e transforma. E não por acaso Jesus comparou a ação do Espírito ao vento. Não dá para ver de onde vem nem para onde vai, mas os seus efeitos são percebidos. Assim também o novo nascimento. A mudança é real, visível com o tempo. Essa obra depende da graça de Deus e do mover do Espírito. Lemos lá, Tito 3,5. É um milagre silencioso, mas que muda completamente a vida de quem acredita. É como a semente que germina debaixo da terra. Ninguém vê o que está acontecendo, mas de repente ela brota e dá fruto. Assim, é a regeneração. Uma nova vida começa onde antes havia apenas morte espiritual. Segundo tópico, do segundo ponto, o Espírito como agente do novo nascimento. Ninguém pode nascer espiritualmente sem ação direta do Espírito Santo. É ele quem convence o ser humano do pecado, ilumina a mente, transforma o coração e gera uma nova vida. O Espírito Santo atua de forma profunda e misteriosa,
mas real e eficaz. Ele usa a palavra de Deus para tocar o coração, quebranta o orgulho, produz arrependimento. A regeneração não acontece por ritual religioso, tradição, vontade humana, pela vontade de Deus e pelo mover do Espírito Santo. Isso que eu já li aqui, né? Então, não lemos não. A regeneração não acontece por ritual religioso, tradição, vontade humana, mas pela vontade de Deus e pelo mover do Espírito. Sem o Espírito Santo, ninguém pode ser regenerado. Ele é quem tira o coração de pedra, dá o coração sensível à voz de Deus, como firmensão de Ezequiel, coração de carne. Ele inicia a nova vida e continua agindo como para formar o caráter de Cristo em nós. O Espírito Santo molda o nosso coração com sua palavra e poder até que sejamos parecidos com Cristo. Terceiro tópico, do segundo ponto, uma obra exclusiva da graça. A regeneração é o ponto de partida da nova vida com Deus, mas não é resultado do esforço humano. É uma obra totalmente embasada na graça de Deus, realizada pelo Espírito Santo. A Bíblia é clara ao dizer que fomos salvos, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. É o Espírito que inicia essa nova vida, continua operando no coração do crente. Somos regenerados por meio da palavra viva e da ação do Espírito. Então, se nós não lermos Bíblia, não vai haver transformação, né? Essa é a marca da graça de Deus, faz por nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Por isso, a caminhada cristã não é um fardo, mas uma resposta amorosa àquilo que Deus já fez. Essa marca da graça de Deus faz por nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Por isso a caminhada cristã não é um fardo, mas uma resposta amorosa àquilo que Deus já fez em nós por meio do seu Espírito. É como alguém que recebeu o presente valioso sem merecer. Tudo que essa pessoa pode fazer é cuidar bem desse presente e viver em gratidão. Assim é a nova vida, presente da graça, receber. Terceiro ponto, indo para o final, o Espírito habita o crente e opera a santificação. A habitação do Espírito. A Bíblia ensina que o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Isso significa que, com a regeneração, o Espírito passa a viver no interior da pessoa, tornando-se seu consolador, mestre e guia. A presença do Espírito é um selo da salvação e uma garantia de que pertencemos a Deus. E é justamente essa presença constante que dá início ao processo de santificação, pois sem o Espírito ninguém pode viver uma vida separada para Deus. O processo contínuo da canção, da santificação. Deve estar errado aqui, tá? Santificação é o processo pelo qual o crente vai sendo separado do pecado e se aproximando de Deus. É uma condição espiritual que recebemos com a salvação. Santificação posicional. E ao mesmo tempo uma caminhada diária que dura por toda a vida cristã, santificação progressiva. O Espírito Santo é quem nos fortalece nessa jornada, ajudando-nos a dizer não à carne, e sim à vontade de Deus. Ele nos convence do pecado, nos direciona à verdade e gera em nós o desejo de agradar a Deus em tudo, como comentamos no início. À medida que respondemos à atuação do Espírito, aí também comentamos sobre isso, começamos a produzir seu fruto e refletir o caráter de Cristo. Então tem que haver a liberdade, ainda que o novo nascimento se dá por a obra do Espírito Santo, a continuação desta obra, Deus não fere o livre-arbítrio. Deus faz nós entendermos que pela sua grande salvação já, quanto a convencer do pecado, da justiça, do juízo, nós estamos constrangidos, né, por esta graça, por esta oferta de perdão, e buscamos, a partir de então, né,
sermos dependentes da presença de Deus e buscamos agradá-lo em tudo. A santificação é o sinal de que a regeneração realmente acontece e continua a se desenvolvendo. E por último, a santificação como evidência da obra de salvação. A presença do Espírito Santo não é apenas uma promessa espiritual, ela produz resultados visíveis na vida do crente. O verdadeiro regenerado não vive mais como antes, ele passa a buscar a santidade, rejeitar o pecado e se dedicar com sinceridade a Deus. A santificação é um processo, mas também é uma evidência clara de que a salvação é real. Somos transformados de dentro para fora e moldados à imagem de Cristo por meio do Espírito, que nos guia em direção à vida que agrada a Deus. Quando alguém vive de modo santo, é sinal que o Espírito está operando de forma ativa, constante em seu coração. Quais mudanças práticas na nossa vida tem revelado como resultado da presença do Espírito Santo em nós? Concluindo, a regeneração é o ponto de partida da vida cristã. É uma obra invisível e poderosa que o Espírito Santo realiza no coração do pecador, transformando em uma nova criatura. Como vimos, esse novo nascimento não é fruto do esforço humano, mas de uma expressão da graça de Deus. O Espírito Santo não apenas inicia essa transformação, a posicional, mas dá continuidade. Ele também passa a habitar no crente e conduz um processo contínuo de santificação. A presença do Espírito Santo é real, constante e prática. Ele nos convence, nos guia, fortalece e forma em nós o caráter de Cristo. A pergunta que fica é: estamos permitindo o Espírito Santo? Estou pescando aqui, meu Deus, misericórdia. Desculpa, gente. Como vimos, esse novo nascimento não é fruto do esforço humano, mas expressão da graça de Deus. O Espírito Santo não apenas inicia, mas também ele passa a habitar no crente. A presença do Espírito é real, constante e prática. Ele nos convence, nos guia, fortalece e forma em nós o caráter de Cristo. A pergunta que fica é: estamos permitindo que o Espírito complete a obra que ele começou em nós? Então fica aí, amado e querido jovem, essa pergunta para que eu e você, não é só você, mas que eu e você possamos responder. Tendo essa consciência de que nós temos resistido ao Espírito Santo, nós precisamos parar de fazer isso. E quando é que nós resistimos a esta regeneração por parte do Espírito Santo em nós? É quando nós vamos ao culto e ouvimos o pastor falar sobre esse assunto, falar sobre determinadas atitudes que nós não podemos ter e abandonar. Observe que quando ouvimos a palavra de Deus, ou lemos, ou ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo atua diante desses momentos. Quando estamos no culto e um irmão, não necessariamente o pastor, mas até mesmo o irmão vem falar, nos chamar a atenção sobre atitudes que não convêm aos santos, creia por certo que o Espírito Santo está usando a vida dele para nos transformar, para agir em nossas vidas. Se aquela pregação e aquela palavra, aquele pecado específico ali aludido, está fazendo parte em nossas vidas. Então nós precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus e abandonar este pecado. Porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe e até a próxima programação. Vamos estar agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer pelo tempo que aqui estivemos, considerando este ponto, Senhor, da pneumatologia. Este ponto que é uma das áreas da obra do Espírito Santo, que é a regeneração. E só temos que agradecer ao Senhor, tanto no tocante a renovar nossa mente quanto essa verdade, como também aprendemos, né, todos nós que aqui estamos,
de pontos que ainda não havíamos considerado. Ajuda-nos, ó Pai, em tudo, santifica a nossa vida, corpo, espírito, alma e corpo. Senhor, que nós possamos bendizer e glorificar o teu santo nome na nossa alma, em tudo em que nós habita, como diz o salmista. Faz isso, Pai, é que nós pedimos, nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Pode abrir. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta tivemos a refletir, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima programação, se assim o Senhor nos permitir.